Bom, vamos lá então, gente. A gente vai começar mais uma série com esse banner bonito aí. Série essa que a gente vai levar 4 sábados para finalizar. A gente fica aqui até o penúltimo sábado de junho. E para quem já estava aqui desde o começo lembrar, e para quem não estava saber, essa série faz parte de um tema que tem guiado a gente ao longo desse ano, que é esse que está aqui na parte de baixo do banner, Cristianismo Fundamental. É uma espécie de... é um tema, na verdade, que a gente colocou no começo do ano, na primeira reunião da diretoria da UNP, para nos guiar, né? O que a gente queria tratar nesse ano? Além das inúmeras atividades avulsas que a gente ia fazer, a gente queria fazer séries e pregações que tivessem o intuito de tratar de questões fundamentais do cristianismo, de verdades fundamentais da fé cristã. Por isso mesmo a gente começou o ano falando do Credo Apostólico, foi a nossa primeira série, tá tudo gravadinho, bonitinho, ainda não consegui colocar no YouTube, mas espero colocar em breve. E aí a gente começou também a tratar do Peregrino, que é o maior livro cristão de todos os tempos. A gente já vai com ele até o final do ano, né, se Deus quiser. E agora vamos começar essa terceira série, portanto, que é a série do Pai Nosso. A gente vai trabalhar a oração do Pai Nosso. E ainda virá, se Deus quiser, no segundo semestre, um estudo sobre os 10 mandamentos. Então, alguém já disse, eu não lembro quem, mas a gente está estudando aqui, a gente estudou o Credo dos Credos, estamos estudando a oração das orações, em breve estudaremos a lei das leis. E eu vou parar de falar para o céu entrar. Boa noite. E agora eu vou continuar falando. Então, a palavra, eu estava pensando nisso hoje, né? A palavra de Deus inteira é a palavra de Deus, portanto importante para a gente, mas é até natural que a gente veja no discurso todo de Deus, se revelando a nós, de Gênesis e Apocalipse, alguns trechos assim que saltem, né? Que se destaquem. E esses trechos são trechos que têm acompanhado os cristãos ao longo de muito tempo, e principalmente esses aqui que a gente está trabalhando esse ano. Vocês vão perceber que em 2019 a gente está vivendo, portanto, uma espécie de catequese. A gente não gosta muito desse termo porque é usado mais no meio do catolicismo, mas a catequese é esse ensino mesmo das verdades basilares, fundamentais. E não é que eu acho que vocês precisam disso, eu acho que todos nós precisamos disso. Nós, jovens cristãos, nos tempos de hoje, aqui na nossa região, no Brasil, no mundo inteiro, a gente precisa fixar determinadas verdades, e é isso que a gente tem tentado fazer por meio dessas séries. Eu tenho um amigo lá no seminário, que ele é da igreja do Guilherme de Carvalho, quem conhece. Guilherme de Carvalho é um pastor que é bem gostoso de ouvir, porque ele é de BH, então fala bem mineirinho, né? Diferente do mineirinho da Gabi, é um mineiro de verdade, raiz. E lá na igreja dele, o curso de catecúmenos deles, né, para a pessoa entrar na igreja, é baseado nos símbolos de fé dele, que são justamente o Credo dos Apóstolos, a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos, além de mais um outro texto lá do Catecismo de Heidelberg. Mas para vocês terem uma noção de quão importantes são esses textos aqui com os quais a gente está lidando ao longo desse ano. Então vamos lá, o nosso texto de hoje até daqui 4 sábados está lá em Mateus 6, vou pedir para vocês abrirem lá. Não sei se vocês sabem, mas a oração do Pai Nosso também se encontra lá em Lucas 11, mas aquela versão é uma versão menor. Então a gente tem essa versão de Mateus talvez como uma versão definitiva, né? Ela tem um pouco mais de detalhes. Então é ela que a gente vai usar, é ela que em geral se usa para falar da oração do Pai Nosso. Vocês vão ver, obviamente, né, como é a primeira sessão de uma série, que eu vou me demorar um pouco mais, assim, eu não gosto muito disso, mas vou me demorar um pouco mais aqui no começo com algumas introduções, falando algumas coisas prévias para a gente entrar no texto para valer, de verdade, assim, estando habilitados para tratar do texto, né? A partir do finalzinho, do meio para o final da sessão de hoje, e nas próximas 3 a gente já vai lidar diretamente com o texto. Então, peço que vocês me aguentem um pouquinho com algumas introduções. Eu não gosto de ficar perdendo muito
muito tempo e não ir direto para o texto, mas se a gente levar em consideração que é uma série de 4 dias, então vocês me permitam aí algum tempo a mais de introdução. Eu vou pedir para vocês lerem, né, já que eu vou ficar falando bastante hoje. O texto mesmo, vocês já devem saber, ele começa lá no verso 9, Mateus 6, verso 9. Só que como hoje é o nosso primeiro dia, a gente precisa fazer algumas introduções, entender o contexto aí, a gente vai ler só hoje, a partir do verso 1 do capítulo 6, até o final da oração, que é lá, a gente vai ler só até o verso 13. Depois eu trabalho o verso 14 e 15 na última sessão, mas a gente vai ler só até o verso 13. Tá? Então, versos 1 a 13 de Mateus 6, vou pedir para vocês fazerem a leitura bem alto, bem bonito, para sair no áudio aqui a partir da célula. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazes os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que teis necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Eu vou pedir para o Jé fazer uma oração para a gente. Antes disso, eu queria só passar o esboço de como a gente vai trabalhar o texto aqui do Pai Nosso. Hoje a gente vai fazer uma introdução e tratar só do verso 9, que é a invocação que se faz, Pai Nosso que estás no céu, e esse primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Semana que vem a gente vai tratar da segunda e da terceira petição, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. É isso? Isso. E aí depois, na terceira sessão, a petição 4 e a petição 5, e na última sessão, a sexta petição, que é a que fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu pulei o verso 10, ela que é a segunda e a terceira petição. Tá, então na última a gente vai tratar do verso 13 e dessa conclusãozinha, né? Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém. E eu vou mencionar também os versos 14 e 15. Então, só para vocês saberem que hoje a gente faz uma introdução e trata do verso 9, a invocação e a primeira petição. Hoje é a hora para a gente. Senhor Deus, Pai, diante do Senhor, Deus, venhamos cultuar ao Senhor teu santo nome, louvar, Pai, o teu nome em todos os cantos da terra, Senhor. Meu Deus, venha falar no nosso coração, venha nos ajudar nas nossas falhas, nossas dificuldades, Deus. Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Agradecemos, Pai, desde o sustento até a salvação em Cristo Jesus,
até as dificuldades, Pai, o sofrimento que o Senhor coloca para nos moldar, para nos amadurecer, para que busquemos ao Senhor, Deus. Agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo imenso amor, quando não merecemos nada, Pai, só o inferno, e o Senhor, com bom olhar, sua infinita bondade, nos olhou, meu Pai, com todo o amor e carinho, nos resgatou, meu Pai, do vale do inferno. Senhor Deus, em todas as coisas que possamos dizer, meu Pai, nada há como para agradecer, não há palavras para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e Teu Filho Jesus. Pai querido, peço que o Senhor venha falar ao nosso coração através de Israel. O Senhor venha, Pai, abençoar esse estudo. O Senhor esteja conosco, como o Senhor está todos os dias. Venha nos ajudar, meu Pai, nos dê compreensão da Tua palavra, nos dê entendimento. Abre, meu Pai, nossas mentes para que possamos meditar, aprender e compreender, meu Pai, e assim praticar a Tua palavra que aqui é pregada, Senhor. Nos ajude, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu queria começar rapidinho pensando numa questão que é uma questão assim, que todo ser humano ou já fez ou precisava fazer. Ou seja, uma questão objetivamente importante. Não importa se você gosta ou não, se você já tenha feito ou não, ela é importante. Que é a seguinte: como eu me relaciono com Deus? Para algumas pessoas, essa nem é uma pergunta de verdade, porque elas não acreditam que Deus existe, né? Você já deve ter conhecido, talvez tenha até algum amigo que seja ateu. Então, para essas pessoas, não tem como me relacionar com Deus, porque Deus não existe. Para algumas, a pergunta também não tem importância, porque por mais que elas acreditem que Deus exista, elas pensam que Deus é um Deus completamente distante, que não tem nenhum relacionamento com a criação, né? É um Deus que criou o mundo, deu corda e cruzou os braços. Mas nós, cristãos, cremos diferente. A gente crê que Deus criou todas as coisas boas e mesmo depois de ter sido ofendido pelo pecado humano, Ele mesmo tomou a iniciativa de vir ter comunhão com a gente. Vocês lembram lá do Jardim do Éden, que na viração do dia, Deus descia e falava com Adão e Eva? Isso se perdeu após Gênesis 3, mas o próprio Deus fez o trabalho de vir se relacionar conosco e de nos reconciliar para que nós tivéssemos comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. O plano dele foi consumado na cruz e por causa disso a gente pode ter o privilégio de comungar com Deus, de nos relacionarmos com Deus. E provavelmente a forma pela qual nós fazemos isso, a principal forma pela qual nós nos relacionamos com Deus é a oração. Essa é a principal forma da gente se relacionar com Deus. A gente se relaciona com Deus quando a gente vem aqui cultuar, louvar, quando a gente ouve Ele falando por meio da Escritura, mas a principal forma do ser humano se achegar a Deus, se relacionar com Deus, é a oração. O que é oração? A gente vai usar bastante os nossos símbolos de fé, alguns catecismos. A resposta à pergunta 98 do breve catecismo de Westminster, que pergunta o que é oração, é a seguinte: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. É isso que a oração é isso que aquilo que você faz aqui no culto E a oração, a gente precisa fixar isso, é um fundamento da vida cristã. Por isso que a gente está trazendo um texto aqui sobre oração, nesse ano que é o ano do cristianismo fundamental. Não há vida cristã sem oração. Não há. E não há uma igreja que se sustente sem oração. A gente tem ouvido isso repetidas vezes, mas tanto na nossa vida particular quanto na vida comunitária, a gente vai se dar muito mal e a gente não vai usufruir de comunhão devida e adequada com Deus se a gente não orar, se a gente não aprender a orar mais e melhor. Porque ao orar, a gente expressa pelo menos duas coisas. Primeiro, que a gente deseja gastar tempo com Deus. Você, assim, tirando as obrigações de trabalho e tudo mais, você não gasta tempo com alguma coisa que você não gosta. Então, por exemplo, estamos combinando de assistir
basquete lá em Ribeirão Preto, o André não fosse o elemento da amizade e tudo mais, da comida, ele não iria. Por quê? Porque ele não gosta de basquete. Então, o André não gasta tempo ligando a televisão e assistindo um jogo de basquete. Eu, dia desses, fui dormir bem tarde, acordei cedo, cansado, trabalhei cansado. Por quê? Porque eu quis gastar tempo assistindo um jogo de basquete. Você gasta tempo com aquilo que você ama. Então, a oração expressa isso, que você quer gastar tempo com Deus, porque você ama a Deus, porque você deseja a Deus. A gente estudou aqui o Salmo 63, quarta-feira retrasada, e vejam o que é aquilo lá. É alguém ansiando pela presença de Deus, uma presença que foi conquistada por Deus para nós, que a gente negligencia tantas vezes. E a gente expressa também que a gente precisa de Deus, porque eu só vou conversar com Ele porque eu estou consciente de que é Ele que pode me ajudar, de que eu sou carente, eu sou falho e Ele é o Deus Todo-Poderoso que me ama, então eu preciso recorrer a Ele. Vejam só como a gente é orgulhoso quando a gente resolve não orar diante das situações complicadas da nossa vida. A gente está dizendo com a nossa atitude, com a nossa vida, que a gente não precisa de Deus. A gente vai dar um jeito, eu dou um jeito nessa situação. Quando na verdade o jeito que o cristão dá é recorrer a Deus. As pessoas aí do mundo vão dizer que isso é fraqueza, mas é isso mesmo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o cristão demonstra a sua fraqueza, a sua necessidade quando ele se coloca de joelhos buscando Deus em oração. Por que oração é necessária aos cristãos? Além dos motivos que eu disse, né? Porque é uma expressão do nosso amor, da nossa comunhão e da nossa necessidade a Deus. O Catecismo de Heidelberg diz assim, na resposta à pergunta 116: porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Ou seja, é desejo de Deus abençoar a gente por meio da oração. É por isso que na teologia a gente chama a oração de meio de graça. É como se ela fosse uma torneirinha pela qual lá de cima Deus abre a torneira das bênçãos, e a oração é essa mangueira que faz a bênção cair na gente. A gente fez, inclusive, aqui uma vez uma série falando sobre oração e sobre a leitura bíblica, que é um outro meio de graça. São as formas pelas quais Deus decidiu nos abençoar. Então, se a gente não ora, a gente está também se privando de receber bênçãos de Deus, de ter comunhão com Deus e de participar da vida cristã tal como Deus gostaria que fosse. E o próprio Deus quer que a gente vá em oração, né? Lembre-se, por exemplo, de Lucas 11, 9 e 10, quando ele diz: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É por isso que, lembrando do título que a gente deu a um Padre Dentro nosso, né? A oração, assim como a leitura bíblica, mas o foco hoje é a oração, é um termômetro da vida cristã. Quer saber se a sua vida vai bem? Às vezes a gente, será que minha vida está bem? Será que eu tenho evoluído? Às vezes é difícil responder essas coisas, que é algo às vezes meio abstrato, mas como saber? Como responder essa pergunta? Olhe para a sua vida de oração. Se você tem orado mais, orado melhor, desejado orar e vencido os obstáculos que há entre você e Deus, entre você e um momento de oração, você tem crescido. Deus tem te dado graça nesse sentido. Se você ainda capenga nessa área da sua vida, você ainda está numa temperatura baixa. E eu quero, para as nossas vidas, para a vida da UMP de Orlândia, que essa série também seja usada por Deus para nos fazer ansiar mais pelo momento de oração, colocar um ardor no nosso coração para que nós oremos mais e melhor, seja na nossa casa sozinho, seja aqui em comunhão. Uma evidência disso que eu estou falando, da importância, da essencialidade da oração, é só você olhar para a Bíblia e para a história do cristianismo. Os grandes homens de Deus, na Bíblia e na história do cristianismo, eram homens que oravam muito, que amavam orar, e que escreveram livros sobre oração. Você não precisa se esforçar muito para chegar a essa conclusão. Portanto, a gente precisa aprender a orar, de tal forma que a oração seja parte essencial da nossa vida. E é o próprio Jesus que vai ensinar a gente aqui no Sermão do Monte sobre o que orar e como orar, sobre
o conteúdo da nossa oração e sobre a forma, o método da nossa oração. Então, agora a gente estamos quase chegando no texto em si, que é Mateus 6, 9 em diante. Mas a gente precisa perceber, é muito importante fazer isso, eu tenho alertado vocês para isso, eu acho que vocês já estão craques nisso, que a gente não pode desconsiderar o contexto. Um texto está sempre margeado por outras palavras, por outras verdades, e esse texto ele não está isolado, ele está dentro do famoso Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus ensinou para os seus discípulos muitas coisas sobre a vida cristã. Jesus começa, se você virar sua página, não precisa, mas se você virar sua página para trás, você vai ver que Jesus começa o sermão lá em Mateus 5, com as famosas 9 bem-aventuranças. Vocês lembram que o pastor Alex já deu aqui quase todas as bem-aventuranças para a gente, né? É um texto maravilhoso também, o pessoal lá de São Joaquim tem trabalhado o Sermão do Monte inteiro, então eles já passaram pelas bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, Jesus vai falar, e vocês lembram disso, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e depois ele começa a ensinar o significado profundo dos 10 mandamentos, quando ele diz para as pessoas, os antigos disseram não matarás, e eu vos digo que se você odiar o seu irmão no seu coração, você já está matando. A gente vai estudar isso um pouco também, quando a gente for falar dos 10 mandamentos. Mas então Jesus está falando sobre essas coisas, e aí nessa transição do capítulo 5 para o capítulo 6, ele começa a falar sobre a justiça própria. Olha como ele começa o capítulo 6 aí. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então isso vai percorrer todo o resto pelo menos até a primeira metade do capítulo 6. Jesus está dizendo é o seguinte, sabe as boas obras, aquilo que faz parte da vida cristã? E ele vai usar como exemplo dar esmolas, oração e jejum. Cuidado para não fazer essas coisas como se essas coisas por si só fossem te justificar diante de Deus. Você tem que fazer isso como uma expressão da sua gratidão, não porque, eu vou orar, eu vou dar esmola, porque isso vai garantir a minha justiça, o meu galardão diante de Deus. E cuidado para não fazer isso também com aquele estardalhaço em público. Não sei se vocês já viram, né? Mas no caso do jejum, por exemplo, a gente vinha de um lugar onde o pessoal, né? Nossa, tá difícil hoje porque eu estou de jejum. Comecei cedo o jejum, e aí você via a pessoa com aquela cara abatida. Jesus está falando, não é para você fazer isso. Ou se não chegava, nossa, hoje eu orei igual Lutero, orei 4 horas seguidas. Jesus está falando, não é para você fazer esse tipo de coisa, não é para você se aparecer com as suas boas obras. Isso é algo entre você e Deus. E aí é por isso que ele vai dizer aquilo que a gente leu aqui, de como você deve dar esmolas e como você deve orar. Sobre a oração, que é o nosso tema principal, o que Jesus vai dizer? Ele diz 2 coisas importantes. A primeira está lá nos versos 5 e 6. Olha só, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Vejam que ele está falando sobre isso de querer se aparecer, né? E nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus também está falando, ele começa a falar disso lá no versículo 1 do capítulo 6, de recompensa. Se você, ao orar, ao dar esmolas, tem a sua recompensa no reconhecimento humano, é isso que você queria, não é? Você orou em público bonito e o pessoal achou, olha, que cara que é esse? Eu quero saber quem é esse cara. Fiquei impressionado e recebeu o aplauso humano. Pronto, essa é a sua recompensa. De Deus você não vai ter nenhuma. Ou você vai ter uma recompensa dos homens, ou você vai ter uma recompensa de Deus. Qual recompensa a gente quer? Jesus continua, tu porém quando orares, o que você faz? Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus, ele fala por princípios, a maioria das vezes. Então ele não está impedindo a gente de orar em público, porque senão, tanto os cristãos primitivos como a gente estaria redondamente errado. A gente ora em público. Ele está falando sobre o princípio de eu, primordialmente, querer estar a sós com Deus. De tal forma que a oração que eu faço em público é só um transbordar do amor que eu expresso por Deus quando eu oro em casa. Pensem só se não seria estranho uma pessoa que ora em público, adora orar em público, adora usar umas palavras difíceis assim, mas ele chega em casa e não ora.
É óbvio que ele está orando em público porque ele quer um reconhecimento. Se não fosse assim, ele oraria mais em casa, sozinho. É ali que está o crivo, é ali que a gente vê se o cara ama a Deus mesmo. E Jesus foca também nessa coisa de orar em secreto. As pessoas não precisam saber. Claro que você pode orar em grupo, você pode orar em público, mas o que importa é a sua vida de oração, você e Deus, porque o galardão vem dele, só dele. Uma outra coisa que Jesus fala aqui que é importante é da nossa predisposição em abandonar a correria do mundo para estar a sós com Deus. Pensem só como isso é importante nos dias de hoje. Eu estava vendo ontem um livro que foi lançado, eu acho que é algo do tipo o tempo ou a corrida do tempo na modernidade. A ideia é a seguinte, e é muito óbvia até, né? A tecnologia que a gente tem hoje, uma das coisas que ela busca é nos dar mais tempo, né? Ela poupa o nosso tempo. Por exemplo, você não precisa mais ir em determinado lugar comprar uma coisa, você pode pedir pelo aplicativo. Então, a finalidade da tecnologia, ou uma delas, seria a gente ganhar tempo. Então a gente tem a tecnologia e agora a gente tem mais tempo para fazer as coisas. Mas é isso que acontece? Parece que a gente tem muito menos tempo hoje em dia. A gente tem as coisas que nos auxiliam a ganhar tempo, mas a gente pega esse tempo e utiliza com tantas outras coisas. Então a gente tem, parece muito tempo, muito menos tempo, o tempo é muito mais corrido, e o princípio aqui é importante, porque essa de entrar no quarto, orar em secreto, se refere também a eu querer que o mundo se exploda ao redor, porque aquele é o meu momento de estar a sós com Deus. Quanto esse momento de oração tem sido precioso para a gente e prioritário. Porque a gente tem horários fixos para fazer determinadas coisas, mas e para orar? Para ler a Bíblia? Esse é um princípio importante que Jesus apresenta aqui, antes de falar da oração do Pai Nosso em si. Depois, versos 7 e 8, ele vai falar de uma outra coisa importante, né? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, né? Aquilo de que tendes necessidade, antes que peçais para Ele. Então Jesus está falando aqui o seguinte, esse negócio assim, de orar muito, de novo, é um princípio, não quer dizer que a gente não possa orar muito, mas orar muito, por achar que esse orar muito vai fazer o coração de Deus se mover, para eu ganhar minha bênção, esquece. O que Jesus está falando aqui também, é que a gente não deve nem começar uma oração se a gente acha que a gente tem o poder de manipular Deus. Como assim? Eu vou orar muito e aí pelo meu muito falar Deus vai agir? Não é assim que funciona. Tanto que vocês vão ver que a oração que Jesus ensina é uma oração curta e simples. De novo, é um princípio, não quer dizer que a gente não possa fazer orações demoradas, mas o ponto é que a gente não pode com isso achar que a gente está manipulando Deus para que Ele faça as coisas porque a gente está falando muito. E também, né, a gente precisa dizer isso, é uma cautela para que a gente não use o modelo que já ele vai apresentar como uma reza, uma simples reza, em que eu repito aquilo mecanicamente, sem parar, sem nem pensar naquilo que eu estou proferindo, que eu estou orando, porque isso quem fazia eram os pagãos. Então não faça isso. Então não ore para se aparecer e não ache que você consegue manipular Deus pelo seu muito falar. Esses são os princípios de Jesus sobre como não orar. E aí ele adentra o verso 9, vejam só, ensinando como orar, porque ele começa o verso 9 dizendo o seguinte: portanto, vocês orarão assim. Então ele acabou de falar o que não fazer e agora ele vai falar o que fazer. Mas antes disso, um detalhe importante. Pensem só, é muito interessante, é notável a gente perceber o fato de que Jesus tenha ensinado a gente a orar. Porque orar parece uma coisa tão natural, é falar com Deus, não é falar com Deus, eu falo ali de qualquer jeito. O que significa o fato de que Jesus gastou um tempo para ensinar os seus discípulos a orarem? Lá na versão de Lucas, aparece que os próprios discípulos pediram para ele, né? Ensina-nos a orar. Mas aqui partiu do próprio Jesus. E a ideia certamente é a seguinte: nós não sabemos orar. A gente não sabe orar como convém, usando as palavras de Paulo. A gente é tão fraco, a gente é tão pecador,
os nossos pressupostos estão tão desordenados, as nossas prioridades são tão ruins, que mesmo fazendo uma coisa santa e nobre, que é orar, Deus precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, em ordem, nos mostrar como fazer. Então não é simplesmente falar com Deus, não é, porque falar com Deus ou achar que fala com Deus todo mundo pode, ergue a voz para cima e aí começa a pedir um monte de coisa e falar um monte de coisa e elogiar a si mesmo. Jesus está preocupado em nos ensinar porque a gente não sabe, porque a gente precisa ser ensinado, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, então a gente precisa aprender a orar. Então Jesus começa a ensinar os discípulos a orar. Eu queria só ler um trecho do Calvino, eu até compartilhei com vocês essa semana, que fala sobre isso, né? Sobre a nossa necessidade de aprender a orar. Ele diz assim: porque vendo que não podíamos nem sequer entender quanta é a nossa necessidade e miséria, tampouco que realmente poderíamos pedir-lhe de útil e proveitoso, Jesus quis remediar nossa ignorância e suprir tudo que nos faltava. Mostrou-nos, pois, uma fórmula de oração na qual, como numa tábua, propôs tudo que nos é lícito desejar dele, tudo que nos pode ser útil e de proveito e tudo que nos é necessário pedir. Seguindo a fórmula que ele nos prescreveu, rogamos-lhe como que por sua própria boca. Então, quando a gente olha direito, da forma que Jesus nos ensinou, é como se o próprio Deus estivesse orando por meio de nós. Então, a gente entra a partir do verso 9 na oração do Pai Nosso. Essa oração é assim chamada, eu acho que esse é o nome mais comum dela, né, oração do Pai Nosso, mas ela tem alguns outros nomes, só por curiosidade, né? Vocês conhecem outros nomes? Ela é chamada também de oração modelo, esse é um termo bastante pertinente, mas ela é chamada também de oração do Senhor, e um título, que é o título que está aí na sua área, provavelmente, oração dominical. Aí eu perguntei lá no grupo e eu quero saber de vocês. Vocês têm ideia, é só uma curiosidade, mas eu acho bem interessante. Por que oração dominical? Assim, eu confesso para vocês, de verdade mesmo, é vergonhoso dizer isso, mas é normal. Até dias atrás, assim, eu achava que o dominical tinha a ver com domingo, né? Então, talvez seja uma oração para fazer os domingos, ou talvez seja uma oração que Jesus ensinou a fazer num domingo, né? Aqui devia ser um domingo, talvez. Aí eu me dei conta do seguinte: vocês sabem como é a palavra Senhor em latim? Dominus, dominical. Oração dominical é oração do Senhor. Então esse termo oração do Senhor é a mesma coisa que oração dominical. Então agora vocês vão olhar para a oração dominical e vão saber, oração do Senhor, faz muito mais sentido, não é verdade? Então, vamos lá, Jesus diz assim, portanto, vocês orem assim. Outras traduções vão dizer assim, portanto, vocês orem da seguinte forma, ou desta maneira, deste modo, da seguinte maneira. O que eu quero enfatizar com isso? Jesus estava ensinando aqui, e a gente vai começar a adentrar essa oração, vendo nela um modelo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque não é uma oração para ser meramente repetida de forma mecânica, não é. E de novo, é preciso sempre, depois de uma afirmação, fazer uma ressalva para vocês não entenderem errado. Com isso eu quero dizer que eu não posso orar o Pai Nosso do jeitinho que ele está aqui? Será que Jesus proíbe a gente de orar o Pai Nosso desse jeitinho, só recitar ele em oração? Não. Eu posso orar o Pai Nosso do jeitinho que ele está aqui. O que eu não posso fazer? Ficar repetindo ele, né? Porque não usei uma repetição, e usando ele sem pensar nele. Mas a ideia de Jesus aqui é nos apresentar mais do que uma oração pronta, né? Um modelo. O que é um modelo? É uma coisa para a qual eu olho e aí eu começo a tirar os seus princípios e entender o que eu tenho que fazer. A ideia de modelo também ela anda bem com outras duas ideias. A ideia de que essa oração é um resumo ou um esboço. Isso é muito importante, gente, porque eu não quero
que a gente sai daqui simplesmente achando que é para ir para casa e orar do jeitinho que está aqui. É para a gente aprender os princípios e usar essa oração como um auxílio para a gente. Ou seja, a partir de agora a gente vai ver o que cada uma dessas palavras e expressões querem dizer, e assimilando essas coisas, Jesus quer que a gente ore mais ou menos dessa forma. Ou seja, com essas verdades que ele vai ressaltar aqui em mente, mas não necessariamente repetir só essas coisas sem pensar. Então vocês vão ver que uma coisa que é bem interessante de fazer é pegar o modelo da oração e fazer uma oração sua a partir dela. A gente vai fazer como atividade, eu vou passar para vocês, e a gente vai fazer ao longo dessas 4 semanas esse tipo de atividade também, pegar os princípios que a gente for aprendendo e atualizar para as nossas vidas. Vocês vão ver isso a partir do momento que eu adentrar na oração. Mas vamos para ela então. Como ela está dividida, essa oração? Ela tem uma introdução, ou um prefácio, ou, e esse é o termo que eu prefiro, uma invocação. Ou seja, eu me remeto àquele para quem eu estou orando. Onde eu vejo isso? Quando Jesus ensina a gente a dizer Pai Nosso. Essa é a invocação, quando eu chamo Deus. E aí, a partir disso, eu tenho 6 petições. Eu li errado para vocês no começo, mas agora eu quero acertar. São 6 petições. Então a primeira, santificado seja o teu nome. Segunda, venha o teu reino. Terceira, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quarta, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quinta, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E sexta, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguns, como Lutero, por exemplo, dividem em 7, mas eu gosto dessa divisão, que é a divisão de Calvino também, em 6 petições. Uma coisa que é mais importante do que estruturar a oração é perceber o seguinte, isso já ajuda a gente. Primeiro, a ordem das petições. O que é pedido primeiro? As coisas relativas a mim? Não, né? Porque olha só quais são as primeiras petições. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí depois as relativas a mim, mas sempre na primeira pessoa do plural. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação. Mas o primeiro princípio aqui, que a gente tira da ordem dessas petições, é de que a glória de Deus está em primeiro lugar na nossa oração. E isso às vezes passa despercebido, porque a gente entende que a oração é só um momento para a gente pedir as coisas. Eu posso pedir, mas a gente se esquece tantas vezes que o que está em jogo na nossa oração é, antes de tudo, a glória de Deus. E de novo, a gente está trabalhando com um princípio. Não quer dizer que necessariamente eu tenho que começar uma oração com um momento de louvor, né? Mas significa que de alguma forma aquilo tem que ser primordial na minha oração. Então, uma vida de oração em que eu só peço, ou que eu só me queixo com Deus, até a queixa é legítima, mas uma vida de oração em que eu só me queixo com Deus, ou só peço as coisas, não é uma vida de oração legítima, não está baseada na oração que Jesus ensinou. O que deve estar em primeiro lugar na nossa mente é a glória de Deus. A glória de Deus. Segunda coisa é a proporção das petições. Vejam que a gente tem 3 petições relativas a Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, e 3 relativas a nós. É muito comum também que a gente, achando que, beleza, Deus tem que ser louvado na oração, então eu dou ali um glória a Deus durante a oração e pronto, aí eu passo os outros 85 minutos pedindo sobre a minha vida. Não é também que eu tenho que orar metade do tempo louvando a Deus, metade do tempo pedindo, mas a glória de Deus tem que estar em primeiro lugar, e eu não posso querer que as minhas necessidades sejam mais importantes do que a glória de Deus. É isso, assim, parece um absurdo dizer isso, mas é isso. A glória de Deus é o objetivo das nossas vidas. A gente vive para a glória de Deus. Lembre-se de 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E aí a gente começa então a oração. Portanto vós orareis assim. E aí ele começa. O nosso trecho de hoje é só o verso 9. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Então vamos focar primeiro nesse comecinho, quando ele já indica que a gente deve se dirigir a Deus chamando de Pai. De novo, então quer dizer que eu não posso orar chamando Deus de Deus ou de Senhor. Não tem nada a ver. Eu, por exemplo, a gente às vezes cria meio fórmulas, né, de se relacionar e tal. Eu uso muito uma expressão que é muito usada lá no Antigo Testamento, que eu acho muito bonito, que é Senhor Deus. Eu lembro que alguns de vocês, e o Robson faz isso também, adiciona a essa expressão e Pai. Então, Senhor Deus e Pai. Você pode chamar Deus de todos os termos bíblicos, mas o que você precisa é ter a consciência de que quando você se dirige a Ele, você se dirige ao seu Pai. Ao seu Pai. E é bom que algumas vezes a gente ore mesmo chamando de Pai, não só com a consciência, mas chamando Ele de Pai. A questão é orar na consciência de que nós somos filhos de Deus. João diz lá na sua primeira epístola universal: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando Jesus incita a gente a chamá-lo de Pai, Ele quer que a gente lembre o privilégio que a gente tem de poder chamar Deus de Pai. Vocês têm noção do privilégio que é isso? Nós nascemos inimigos de Deus, odiadores, né? Inimigos dele. A gente odiava Deus na nossa natureza, e hoje nós somos filhos de Deus. A gente tem um Espírito dentro de nós que nos move a dizer, a clamar Abba Pai. Isso é um imenso privilégio. Vocês devem lembrar de algumas coisas também que a gente viu sobre a importância da paternidade de Deus quando a gente estudou o credo apostólico, que começa inclusive chamando Deus de Pai, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o que significa então chamar Deus de Pai, além do que a gente já viu? Primeiro, significa que é a Ele e somente a Ele que eu devo orar. Isso é óbvio para a gente, mas a gente sabe que em alguns lugares as pessoas recorrem a santos, por exemplo, a pessoas muito boas, mas que morreram e que não podem fazer nada por elas. Não podem. A única pessoa no mundo a quem a gente pode recorrer nos nossos momentos de alegria e de tristeza, a gente precisa lembrar disso, por isso que seja uma obviedade, é Deus. Então é a Ele que eu me dirijo a Ele chamando de Pai. E ao chamá-lo de Pai, eu consigo perceber pelo menos 5 verdades que Jesus quer ressaltar aqui. Então vamos lá. Primeira, uma questão referente à identidade. Eu já falei sobre isso, né? Só pode orar a Deus quem é seu filho. Então quando eu vou confessar para vocês, para que fique talvez mais fácil de entender, às vezes eu, consciente do meu pecado, tive dificuldades em chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Por quê? Porque eu me senti indigno demais. Como assim? É Deus, é um Deus tão bom, assim, e eu na minha dignidade chamá-lo de Pai. Mas é isso que Jesus está conclamando a gente fazer. Sim, Ele é seu Pai, apesar dos pecados, apesar de tudo, Ele é o seu Pai, você é filho dele, e a gente precisa orar com essa consciência. Ele é o nosso Pai. Mesmo que os nossos pais terrenos nos abandonem, os nossos amigos nos abandonem, a gente tem um Pai que nos adotou, que entregou seu Filho por nós. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração quando a gente ora. Então, mesmo que pessoas orem da boca para fora o Pai Nosso por aí, em cultos ecumênicos, por exemplo, Deus só vai ouvir a gente, ou qualquer outra pessoa, se essa pessoa for filha de Deus. Esses sim podem e devem usufruir do privilégio de chamá-lo de Pai. De Pai. Segunda coisa, já mais sutil, mas já está aí. A autoridade. Porque Ele é o nosso Pai. Então, isso tem a ver com intimidade, já a gente ressalta esse ponto, mas tem a ver também com autoridade. Se Ele é o Pai, Ele é quem manda, Ele é quem dá os conselhos, eu obedeço. E se Ele mandou eu fazer determinadas coisas e eu não fiz, eu estou em descrédito, eu estou em falta. Ele é o maior, eu sou o menor. Ele é o forte, eu sou o fraco. Por que é importante isso na nossa oração? Porque às vezes a gente vai orar com arrogância. Meu Deus, o senhor está vendo o que está acontecendo na minha vida? A minha vida. Presidente da UMP de Orlândia, vice-presidente, tesoureiro, o escambau. O senhor está vendo? Sim, estou vendo.
E Deus não nos deve nada. Ele é o Pai, nós somos os filhos. A gente se relaciona com Ele como filhos necessitados. Ele é quem manda. Uma outra coisa que decorre dessa, e que o Catecismo de Heidelberg, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo também ressaltam, é a reverência e o respeito com o qual a gente se dirige ao nosso Pai. A gente não vai conversar com o nosso Pai, tem intimidade, tudo bem, mas principalmente quando a gente é pequenininho, a gente não sai falando de qualquer jeito com o nosso Pai. É preciso ter reverência e respeito, né? Então, assim, eu posso orar deitado? Claro que você pode orar deitado. Eu posso orar tomando banho? Pode, deve. Mas a sua consciência deve ser uma consciência, e a sua oração deve ser uma oração respeitosa, reverente. Tantas vezes no nosso culto, por exemplo, a gente é completamente irreverente. A gente não tem noção de que quando a Bíblia é aberta e é pregada, por exemplo, quando a gente vem para um culto, quando a gente se coloca de joelho, a gente está diante do Deus do universo, do Deus que criou todas as coisas. Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Qual que é a nossa postura quando a gente vem para o culto? Quando a gente está aqui, mesmo com poucas pessoas, eu posso sentar meio jogado? Pode, mas seu coração está reverenciando aquele momento? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem passado por momentos difíceis na nossa igreja, e às vezes isso nos leva a vir para a igreja e lidar com Deus nas nossas orações de qualquer jeito, relaxadamente. Então a gente não tem noção para quem a gente está orando. Ele é o nosso Pai, Ele merece todo respeito, toda reverência. E obviamente, e eu penso que esse é o ponto que Jesus mais quer enfatizar quando nos incita a chamar Deus de Pai, é a intimidade, né? Poder chamar o Deus que nós nascemos odiando de Pai é um baita privilégio, um sinal impensável de comunhão. A gente precisa ter comunhão com Deus, a gente precisa saber que a gente tem direito, mas meu pecado, tudo bem, a gente tem acesso por meio da fé a Deus. E Hebreus nos ensina que a gente tem que adentrar o Santo dos Santos, a presença de Deus, com ousadia. Não é com irreverência, não é com falta de respeito, mas é com ousadia. Eu vou sim me colocar de joelho, em nome de Jesus Cristo, orar a Deus e chamá-lo de Pai, porque Ele é meu Pai, apesar dos meus pecados. E vou gastar tempo com Ele, porque eu quero ser íntimo dEle, eu quero saber o que Ele pensa, eu quero saber que decisões eu tomar, e eu só crio, ou eu só usufruo dessa intimidade que Deus criou para mim com Ele, se eu gasto tempo com Ele em oração, na consciência de que Ele é o meu Pai, portanto eu posso me achegar a Ele. E veja, o fato de poder chamar de Pai tem também um quê de afeto. Eu posso e devo chamar Deus de Senhor, de Deus, não está errado, mas Jesus fez questão de ensinar que a gente poderia chamar Deus de Pai, que é muito mais afetuoso, né? E por fim, uma quinta coisa que eu vejo quando Jesus nos diz para chamar Deus de Pai na nossa oração é uma incitação à confiança, né? Eu já disse nos outros pontos que eu tracei aqui, porque eu não estou pedindo, eu não estou clamando ou me queixando a um estranho, a um desconhecido, alguém que não pode fazer nada por mim. É a Deus. Eu preciso confiar nele, eu preciso depender dele, eu preciso ter fé nele. E assim, quantas vezes eu já não orei na minha vida assim mecanicamente? Eu vou orar, mas eu não confio mesmo. E as poucas vezes, talvez não poucas, mas menos do que eu gostaria, de vezes em que eu orei com confiança, era um absurdo ver Deus assim, às vezes dando a sua graça, a sua bênção no dia seguinte. Eu lembro de um dia que eu, por exemplo, pedi para Deus, como o pastor tem orientado a gente fazer, me dar uma oportunidade para falar do Evangelho e tal. No dia seguinte aconteceu. E tipo assim, eu tive consciência, porque às vezes ele dá oportunidade direto, mas aconteceu e eu imaginei assim, Deus está respondendo minha oração. Eu lembro que esses dias, né, a Gabi contou pra gente que num dia difícil, sei lá, tinha acontecido alguma coisa, ela chegou em casa, olhou para cima e falou assim: eu sei que foi o Senhor. A gente confia mesmo? A gente está orando porque, não, o Israel falou que tem que orar, a Bíblia está falando, vamos orar, mas eu confio, eu tenho fé que Ele pode me dar aquilo que eu estou pedindo, e se Ele não der, é porque aquilo é o melhor dele para mim. Eu tenho fé de que Ele pode me dar um emprego, mas se Ele não me der, é o melhor para mim. Eu confio em Deus. Lembre-se, por exemplo, daquilo que Ele ensinou
no finzinho já do Sermão do Monte, acaso um pai vai dar uma pedra no lugar de pão para o seu filho? Se os homens maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais Deus. É que muitas vezes as coisas boas que Ele nos dá é diferente das coisas que a gente imagina serem boas, mas Ele é um Pai que nos ama e a gente precisa confiar nisso, adentrar a presença dEle com confiança. Uma coisa que eu vou mencionar só de passagem aqui, e que a gente vai tratar melhor no finalzinho, talvez vocês tenham percebido que essa oração não menciona a expressão em nome de Jesus Cristo. Como assim? Eu tenho que orar em nome de Jesus Cristo. Tá, a gente vai falar disso um pouco melhor lá, mas eu queria só trazer uma observação que o Calvino apresenta e que é maravilhosa, e os catecismos também, a de que quando eu oro Pai Nosso, eu implicitamente já estou reconhecendo que eu estou orando em nome de Jesus Cristo, porque qual é o único motivo que torna possível chamar Deus de Pai? Cristo na cruz. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, na resposta à pergunta 120: porque Cristo quer despertar em nós, logo no início, como base da oração, respeito e confiança como uma criança para com Deus, pois Deus se tornou nosso Pai por Cristo, por meio de Cristo. Então, é importante eu orar em nome de Jesus Cristo, mas a ideia de que eu oro em nome de Jesus Cristo está em todo momento, mesmo quando eu invoco Deus, meu Senhor, meu Pai, ou Pai Nosso. Ali a minha consciência já precisa estar convicta de que eu só faço aquilo porque Jesus Cristo morreu por mim. Eu não tenho nem acesso a Deus senão por Jesus Cristo, tá certo? E aí ele diz, e isso é muito interessante, Pai meu, certo? Meu Pai, é assim que ele ensina a gente a orar. Pai Nosso. Eu juro para vocês que esse talvez foi a palavrinha com a qual eu mais me ocupei nessa semana, que mais me deixou assim confuso, porque Jesus tinha ensinado um pouco antes, não estava atestando contra a oração pública, mas estava priorizando aquela oração em que você vai para o seu quarto sozinho e ora a sós com Deus. E agora ele vai ensinar uma oração baseada nesse princípio. Então, primordialmente, penso eu, essa é uma oração que pode ser feita publicamente, mas uma oração para uso individual, para uso do cristão. Só que aí ele ensina a gente a dizer Pai Nosso. Por quê? Por que ele não usou a base dos salmistas lá que o tempo todo dizem meu Deus, né? Por que Pai Nosso? Se vocês pensarem um pouco, vocês vão ver que a resposta é muito bonita. A primeira coisa é a seguinte: esse nosso é o equivalente coletivo de intimidade da palavra meu. Então, tanto quando eu chamo Jesus de meu Deus ou meu Pai, ou quando eu chamo ele de Pai Nosso, aí também há intimidade, porque, pensa só, o Deus, o Criador dos céus e da terra, que é meu Pai, é meu, eu posso chamar ele de meu ou de nosso, ele é meu e eu sou dele, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, só nessa palavrinha nosso aí, ou meu, já há intimidade também. Mas o que mais me intrigou é porque nosso, se é uma oração individual. Então vamos lá, a primeira coisa é a seguinte: quando eu oro, em alguns sentidos eu estou orando em comunidade, eu estou orando para a igreja, aquela com I maiúsculo, porque eu estou orando Pai Nosso. A primeira coisa que me vem à mente quando Jesus ensina a gente a orar Pai Nosso é a seguinte: isso quebra o orgulho. Como assim? A gente é muito criativo para pecar, né? Então eu posso ser arrogante de inúmeras formas. Eu posso, por exemplo, chamar Deus de meu Deus e achar que, poxa, ele é o meu Deus, eu sou filho dele, há uma relação exclusiva ali entre mim e o Senhor. Mas não, o Deus para quem o Gé ora, o mesmo Deus para quem a Derval ora, para quem a Larissa ora, o Daniel, a Selene, eu. Ele não é o Deus de uma pessoa em particular, exclusiva, para quem ele vai derramar todas as suas bênçãos. Ele é o Deus da igreja, ele é o Deus de um povo, e no meio desse povo todos nós somos iguais, todos nós temos direito a orar e a chamar Deus de Pai. Ela é um privilégio do
qual a igreja usufrui. Então, lembre-se que quando você estiver orando, em algum sentido, você está conectado com a igreja. Você não ora desconectado da igreja. Você ora e os seus irmãos estão orando também, para o mesmo Deus, todos vocês. Ele não é o Pai só de uma pessoa ou outra especial, Ele é o Pai de todos nós, miseráveis pecadores. Mesmo aquele que a gente achar o mais da hora, né, o mais crente, mesmo aquele que for o pior dentro de nós, Ele é o Deus de todos nós. Mas isso também me faz pensar que há aí um aspecto de intercessão também. Porque se eu oro com a consciência de que o Pai para quem eu oro não é o meu Pai só, mas é o Pai nosso, só nisso eu já começo a me lembrar dos meus irmãos. E uma coisa, uma aplicação prática aí, talvez, é de que quando eu estou orando, talvez eu me lembre de que outros irmãos meus, por algum momento de fraqueza talvez, não estão usufruindo do privilégio de orar, de chamar Deus de Pai, mas eu lembro que os meus irmãos são filhos de Deus também. E ao dizer Pai Nosso, eu começo a pensar neles, e eu começo a orar por eles também, a interceder por eles. E muitas vezes, eu lembro inclusive num acampamento de uma pessoa ter dito isso, quase que em lágrimas, a gente é sustentado por causa da oração dos nossos irmãos. A gente não está orando para o nosso Pai, mas outra pessoa que também é filha desse Pai, está orando por nós. E a gente só se mantém de pé tantas vezes na igreja por causa da oração dos nossos irmãos, por causa de outras pessoas que usufruem do privilégio de poder orar a Deus, porque Ele é o nosso Deus, não é o Deus particular de uma outra pessoa só. E por fim, essa é muito legal e muito importante. É difícil da gente fazer isso na prática, mas essa é uma das coisas que eu queria que vocês levassem muito por acaso. Todas, mas essa aqui é uma das especiais. A gente vai começar a aprender aqui, e isso vai ficar claro quando a gente falar das orações, das petições referentes a nós, que o meu desejo particular nunca nas minhas orações pode se sobrepor ao desejo da família de Deus inteira, da igreja. Muitas vezes eu oro pedindo coisas que na verdade não são benéficas para o corpo, ou são até maléficas para o corpo. Às vezes, sei lá, eu posso orar pedindo, por exemplo, para, sei lá, eu ia pensar em algum exemplo aqui, vocês iam achar que eu estava pensando em alguma coisa específica, mas eu oro porque eu quero, usando o exemplo lá do Osni, né, eu quero uma igreja gigante a todo custo, não importa, Senhor, eu quero uma igreja gigante nessa igreja, mas isso faz bem para a comunidade, para os seus outros irmãos? Não faz. Porque não é a todo custo que Deus quer que uma igreja cresça. Então, o ponto aqui é o seguinte: quando eu oro pelas minhas coisas e essa oração, os meus desejos particulares se sobrepõem ao desejo da comunidade, da igreja, eu estou orando errado. Quando eu oro e as minhas orações não têm nenhum benefício para a família, eu estou orando errado. A gente vai ver isso mais claramente já, mas isso já soa para mim aqui, né? Isso não quer dizer também que eu não posso pedir coisas particulares, obviamente, mas quer dizer que quando eu estou orando para o Deus que é o Pai de toda uma comunidade. Os meus pedidos precisam estar em comunhão, em harmonia com os pedidos da comunidade toda. Pensem nisso, né? Quando você for fazer um pedido para Deus, beleza, mas isso é benéfico para os meus irmãos? Isso de alguma forma toca, beneficia os meus irmãos, ou isso é maléfico para eles? Então, Pai Nosso, e aí ele continua, que estás nos céus. Vocês devem conhecer uma música evangélica aí, né, que diz assim: és Deus de perto e não de longe. E o pessoal lá de São Joaquim, muito apropriadamente, a meu ver, trocou esse pedaço aí. Eles colocaram: és Deus de perto, também de longe. Por quê? Porque o Deus, que é o Deus que se relaciona com a gente, também é um Deus que está distante. O Deus que está próximo é também um Deus distante. Isso é um absurdo, é um paradoxo, mas funciona com Deus. Porque, e vejam, que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, que sugere a gente se lembrar de que por mais que
Pai seja íntimo, seja nosso, Ele que é onipresente, está em todo lugar, mas Ele está no céu. O que eu quero ressaltar quando eu oro, Pai nosso que está no céu? Primeiro, eu lembro que o Deus para quem eu estou orando é um Deus totalmente outro. Eu não estou falando com um igual. Isso já estava mais ou menos lá quando eu disse sobre a autoridade, né, ao chamá-lo de Pai, mas é reforçado aqui. O Pai para quem eu estou orando é um Deus que está muito acima de mim. Não é a conversa que eu vou ter com Ele, não é uma conversa como eu posso ter aqui com o Gê ao final do culto, em que talvez em algum momento eu me sobreponho a Ele, em outro Ele se sobrepõe. Não. Com Deus eu estou sempre abaixo. Ele está sempre no céu e eu estou sempre na terra. Ele é sempre superior a mim. E Ele também está distante moralmente falando, não só ontologicamente, né, quanto ao ser, por ser um ser totalmente diferente da gente, por ser Deus e como Ele não há mais ninguém, mas porque Ele é santo e a gente não é. Quando eu oro, Pai nosso que estás no céu, eu lembro que Deus está de alguma forma, por mais que Ele tenha comunhão com a gente, mas Ele está separado de todo o pecado que ronda esse mundo. Ele é soberano. Todas as coisas que estão acontecendo Ele está vendo e Ele está agindo ali. Mas em nenhuma dessas coisas Ele chega perto de pecar, de errar, de ter um pensamento errado. O Pai para quem eu oro, com quem eu tenho intimidade, é um Deus totalmente santo, totalmente majestoso, totalmente soberano. Então é como se Jesus contrabalanceasse aqui as coisas. Ele fala só, estou ensinando vocês a orarem para um Deus que é íntimo de vocês, é o Pai nosso, mas calma aí, não chega tão perto não, porque senão você pode se queimar. Não seja tão atrevido assim. Você pode entrar com ousadia na presença do Senhor, mas calma lá, esse Deus é santo, Ele exige reverência, Ele exige respeito, Ele é diferente de você, Ele é quem manda. E uma outra coisa, e agora o Lutero é quem menciona isso, eu acho muito bonito, é que ao orar, lembrando de que Deus está no céu, eu lembro que eu sou peregrino aqui. Então, por mais que Deus esteja próximo de mim, Ele não está tão próximo como um dia Ele estará. É como se Ele está olhando, Ele está me ajudando, o Espírito Santo está me guiando, mas em algum sentido eu estou sozinho aqui no mundo. O caos está acontecendo, o pecado está arruinando as pessoas, eu tantas vezes peco, Deus está me abençoando, mas ao lembrar que Ele está no céu, eu lembro que o meu lugar não é aqui. A comunhão que eu sinto e que eu realmente tenho e usufruo dela na oração, é uma comunhão que ainda não é perfeita. Esse Deus que está no céu, um dia estará plenamente com a gente, de tal forma que não haverá pecado, não haverá morte, não haverá choro que me impedirá de ter uma relação plena com Ele. Mas ao orar assim, eu oro também como alguém que tem saudade de casa, como alguém que, sabe, quando você vai embora assim, e aí você fica muito tempo longe. Eu falo pro pessoal quando a gente vai no acampamento, né, 5 dias é o tempo ideal, porque menos assim eu não ia me satisfazer, mas a partir do 6º dia eu já fico com saudade de casa. E a gente ao orar para Deus, lembrando que Ele está no céu, é como se a gente tivesse saudade de uma coisa que a gente não experimentou ainda. O Senhor está lá, um dia o Senhor vem me buscar. Então, resumindo essa primeira expressão, Pai Nosso que está no céu, o Catecismo Maior de Westminster diz assim, né, na pergunta: o que nos ensina o prefácio da oração do Senhor? Ele diz: o prefácio da oração do Senhor, que é Pai Nosso que estás no céu, nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, com reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, bem assim o orar com outros e por eles. E aí a gente entra na primeira petição, já estamos acabando. Pai nosso que está no céu, e a primeira petição não tem nada a ver comigo: santificado seja o teu nome. Eu lembro que o Gé já orou assim algumas vezes, né? No comecinho da oração. Eu não preciso dizer essas palavras, mas qual que é o princípio? O que Jesus está ensinando aqui?
percebam que santificado não pode ser torne o seu nome santo, ou seja santo, porque Deus já é santo. Então o que significa santificado seja o seu nome? A NTLH ajuda a gente aqui, porque ela coloca assim essa parte, que todos reconheçam que o teu nome é santo. E nome aqui vocês devem se lembrar, né? É a identidade da pessoa, é o ser da pessoa, não é só o nome, Deus, é quem Ele é. Então, santificado seja o Senhor, que o Senhor seja santificado, que o Senhor seja reconhecido como santo. Como o nome de Deus pode ser santificado? E santificado significa, vocês já viram, reconhecido como santo. Um sinônimo para isso talvez seja honrado ou louvado, né? Então, como o nome do Senhor pode ser reconhecido, como pode ser louvado? Primeiro, quando a gente está orando, a gente precisa lembrar que o nome de Deus e Deus pode ser glorificado em mim e por mim. Então, o primeiro lugar onde Deus deve ser honrado vamos ver se vocês adivinham. O primeiro lugar onde Deus deve ser honrado, meu coração. Que às vezes eu oro, eu quero que o nome do Senhor seja grande nessa cidade, mas Ele é grande no seu coração. Então, santificado seja o teu nome é primeiro, santificado, honrado, reconhecido, louvado, glorificado seja o teu nome no meu coração. Ou seja, que eu reconheça, que eu tenha consciência de que o Senhor é grande, que o Senhor é glorioso. E também, não só santificado seja o teu nome em mim, mas por mim. Porque como que o nome de Deus pode ser santificado? Ora, por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio da pregação do Evangelho, por meio de uma vida digna no trabalho, na família, por meio de uma vida digna de oração, de leitura bíblica. Perceberam que só nisso Deus está sendo santificado no seu coração, em você e por meio de você? Então, talvez já tenha acontecido com você, né? Alguém viu você fazer alguma coisa, ou você pregou o Evangelho para essa pessoa disse: uau, eu não conhecia esse Deus, eu não sabia que Ele podia fazer essas coisas. Deus não foi aí honrado, santificado? Então você pede para que essas coisas aconteçam. Quando, por exemplo, a gente perde uma oportunidade para pregar o Evangelho, que é o que o pastor nos ensina a fazer, a gente está pedindo uma oportunidade para que o nome do Senhor seja santificado. Mas como a gente está orando para o Pai Nosso, né, não só meu, esse é um pedido também para que o nome do Senhor seja santificado, honrado, reconhecido nas outras pessoas, no coração das outras pessoas. Então, quando eu estou orando, santificado seja o teu nome, e eu estou dizendo: Pai Nosso, santificado seja o teu nome, eu quero que o nome do Senhor seja santificado no coração de todos os meus irmãos. Eu quero que a Igreja Presbiteriana de Orlândia seja uma igreja em cujos corações Deus seja grande, Deus seja majestoso, tal como Ele é. Eu quero que a gente venha cultuar aqui, apesar de todos os problemas, com uma vibração na alma, porque a gente está vindo honrar Deus. Então, santificado seja o teu nome no coração dos meus irmãos e também por meio da vida dos meus irmãos. Então, perceberam? Santificado seja o teu nome em mim e por mim. Santificado seja o teu nome nos outros e por meio dos outros. Então, algo particular e algo comunitário. Quando eu oro, santificado seja o teu nome por meio dos outros, eu estou querendo que a nossa igreja, que a nossa comunidade, que outras pessoas sejam, assim como eu quero que eu seja, instrumentos para a santificação, para a glorificação do nome do Senhor. E uma última coisa é a seguinte: quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu talvez esteja pedindo também para que não só as pessoas, mas as circunstâncias permitam que o nome do Senhor seja santificado. Como assim? O fim da pergunta 190 do Catecismo Maior do Westminster diz o seguinte: que pela sua soberana providência dirige e disponha tudo para a sua própria glória. Ou seja, eu não quero só que as pessoas sejam instrumentos para a glória de Deus. Eu quero, e eu realmente oro por isso, com sinceridade no coração, que todas as coisas convirjam para a glória de Deus. É isso que eu oro quando eu peço: santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. E aí eu começo a pensar nas inúmeras formas que a gente pode fazer isso. Por exemplo, no trabalho,
como eu oro, santificado seja o teu nome no meu trabalho, quando eu peço para que Deus me ajude a honrá-lo no meu trabalho. Como eu oro, santificado seja o teu nome, quando eu me preparo para vir no culto. Bom, ao orar, santificado seja o teu nome vindo para o culto, eu quero que os meus irmãos venham para cá com interesse de louvar, que os cânticos sejam bíblicos, que a pregação seja fiel e que em todas essas coisas Deus seja honrado no nosso meio e a gente saia do culto melhor do que a gente entrou, mas não melhor com a gente mesmo, melhor com Deus, consciente de que Deus é maior do que a gente imaginava, amando Deus mais do que a gente ama. Então, a pergunta 101 do Breve Catecismo de Westminster é: pelo que oramos na primeira petição? E a resposta é a seguinte: santificado seja o teu nome. Na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá a conhecer e que disponha todas as coisas para a sua glória. Então esse é o desejo que deve estar no nosso coração quando a gente se coloca para orar. O desejo, primeiro, a consciência de que Deus é o nosso Pai, o Pai de uma comunidade inteira, com quem a gente pode se relacionar. E, primordialmente, o nosso desejo deve ser para que esse Deus para quem eu estou orando seja glorificado, seja honrado. É isso que a gente viu, resumidamente, nessas primeiras palavras: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Inclusive, a gente vai agora terminar esse momento fazendo duas orações, e eu quero que a gente tente orar nesse sentido. Como eu disse para você, a gente vai fazer umas atividades, eu espero. Eu já vou propor para o pessoal no grupo e já proponho aqui, para que a gente escreva orações. A gente teve um momento que a gente, aqui na UMP, a gente fazia, orações escritas e lia. Foi muito pouco tempo, a gente já chegou a fazer isso, e baseado naquilo que a gente está aprendendo. Então, essa semana eu vou convidar o pessoal a fazer orações baseadas nesse primeiro versículo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí agora eu quero que a gente também exercite isso, tentando orar a partir daquilo que a gente aprendeu nessa invocação e nessa primeira petição, tá certo?